Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila de Moraes, eu sou terapeuta energética e hoje eu vou falar sobre sonhos. Será que os seus sonhos, os seus desejos são realmente seus? É você mesmo que está querendo isso? Ou você está sendo levado a querer isso que você quer? É uma pergunta meio estranha, mas vamos pensar um pouquinho a respeito, vamos lá. E também, antes de entrar diretamente no assunto, eu acho importante trazer o porquê. Por que eu estou trazendo essa questão para este momento? Se a gente parar para pensar no intuito desse canal, que é trazer justamente a consciência, que é trazer o autoconhecimento, que é trazer a liberação daqueles lixos que a gente traz para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, esse é um caminho natural também, da gente olhar para dentro de nós e perceber onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nos move na vida. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, ou melhor, a gente não para pensar sobre isso. Desde crianças, de adolescentes, a gente simplesmente é incentivado a seguir alguma coisa, mas não necessariamente porque é nosso dom. E às vezes a gente até é levado a fazer coisas muito diferentes dos nossos dons. Quantas e quantas vezes você nunca ouviu alguém que é artista, que é, por exemplo, filósofo ou alguma coisa do tipo, e que ouviu da família, vai fazer outra coisa, isso não é carreira, isso não dá nada para você. Então, muitas vezes, até os nossos sonhos são desincentivados, né? Eles são desmotivados pela própria estrutura da nossa sociedade. Então, a gente reconhecer onde estão os nossos sonhos e se eles realmente fazem parte de nós, nos ajuda também a nos desprender, a nos descolar dessa estrutura prisional de sociedade que a gente vive, dessa estrutura de matrix, principalmente comportamental, para que a gente possa escolher se a gente quer realmente fazer as coisas jogando o jogo ou se a gente realmente está com uma venda nos olhos jogando o jogo. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Então, quando a gente para pensar sobre os nossos sonhos, a gente se depara com algumas estruturas que são muito comuns. E quais são essas estruturas que estão sustentando os sonhos? Bom, eu vou colocar a primeira delas como a fidelidade. Como assim fidelidade? Fidelidade à família, por exemplo, fidelidade à sociedade. Então vamos parar para pensar em algumas profissões. Vamos citar alguns exemplos, as clássicas, né? Médico, advogado, engenheiro, fazendeiros, enfim. Muitas vezes a gente se depara com famílias que seguem as mesmas estruturas há gerações. Ah, porque meu bisavô começou isso, aí é o meu avô, meu pai, eu que vou ter que tocar, enfim. E vem um ciclo já de família. Isso é uma fidelidade, é você se manter fiel a essa estrutura familiar e querer seguir dentro dela. E é o desejo da pessoa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa acha muito legal ser responsável por salvar a vida das pessoas e ela quer dar continuidade à medicina. Ou às vezes ela quer só se sentir incluída naquela família. Ela só quer se sentir ali pertencente àquele meio, então ela vai continuar o que já está ali porque está tudo pronto e é o que esperam que ela faça. Ou então um fazendeiro também fala, não, eu quero realmente continuar plantando, eu quero colher porque eu gosto do que eu faço. Ou então, eu vou fazer isso porque é o legado da minha família, já existe há 200 anos essa fazenda e eu não vou abrir mão. Já deu para entender mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar? Muitas vezes os nossos sonhos, eles não são exatamente nossos, eles vêm de uma estrutura herdada. E essa questão da fidelidade é muito difícil de ser quebrada, justamente porque tem várias estruturas sustentando, né? O que o outro espera de nós, qual é o nosso ganho com tudo aquilo que já está vindo de presente. Então, muitas vezes, essas estruturas fáceis também acabam levando as pessoas a decidir que é o caminho natural para elas seguirem. E tá tudo bem se for uma escolha e não se for uma imposição. Essa é a diferença básica.
Mas outra estrutura que também faz as pessoas terem sonhos e irem atrás delas, eu vou colocar 3 palavras juntas, porque na verdade, no final das contas, elas são muito próximas, que é a cobiça, a ganância e a inveja. É quando alguém olha para uma pessoa que ela sente uma espécie de admiração, que não é admiração, e ela quer ter exatamente aquelas mesmas coisas. Então, o foco é ser aquela pessoa, né? O foco é estar onde aquela pessoa está e o foco é ter tudo o que aquela pessoa tem. Então, é isso o que move a pessoa: é ganância, é inveja, é cobiça, e ela vai fazer de tudo para conseguir chegar naquele patamar, naquele ponto. Acredito que vocês devam conhecer muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Pode ser que você nunca tenha parado para pensar exatamente nesses termos, né? Mas que não é um comportamento incomum, não é. Muito pelo contrário, quem está no meio corporativo, inclusive, essa é uma coisa que é bastante frequente. E outra coisa também que faz com que a gente crie sonhos e vá atrás deles é o medo. Medo de quê? Medo de escassez, por exemplo. Eu vou fazer uma faculdade e eu vou me especializar e eu vou aprender 3 línguas e eu vou aprender curso disso para poder ganhar mais. Para poder ter mais dinheiro, porque eu não quero passar fome como os meus pais passaram, por exemplo. Então, o medo da escassez leva a pessoa adiante. Outra coisa também que faz com a pessoa ir para frente é o medo de ser diferente. É quando a pessoa, por exemplo, ela está numa família que a maioria das pessoas tem alguma profissão X, a maioria é professor. E o que você vai fazer? Eu quero ser mecânico. Mas tem certeza? Mas por que você não vai fazer uma profissão mais acadêmica? Por que você não vai trabalhar com a mente? Né? Nossa, mas mecânico? Não tem nada a ver. Então a pessoa tem medo de ser diferente e ela acaba indo para o mesmo caminho da família para ela se sentir ali pertencente àquele meio. E outra coisa também que faz com que a pessoa vá à frente e que ela vença ou que ela realize algum tipo de sonho é o medo de fracassar. Então ela não quer ser um fracasso aos olhos dos outros. E aí o que ela faz? Ela faz de tudo para que ela realmente tenha sucesso. Mas o que é o ter sucesso para ela? Aí é muito relativo. Né? Se a gente parar para pensar que o sucesso para ela é ser gerente, então essa pessoa vai fazer de tudo para ela conseguir chegar nesse cargo. E aí ela se sentir um sucesso dentro da área dela. Aí você vai falar assim para mim: nossa, Camila, mas só coisa ruim que faz a gente ir para frente? Você tem certeza que todos os nossos sonhos eles podem vir de estruturas que não são muito positivas para a gente? Claro que não. Os sonhos podem vir do nosso coração, ou como a gente costuma chamar no Theta Healing, do nosso puro intento, da nossa pura intenção de querer fazer alguma coisa, de querer estar em algum lugar, ou como algumas pessoas gostam de chamar, do nosso dom, ou ainda da nossa missão de vida, ou também como a gente chama no Theta Healing, do nosso tempo divino. São estruturas que a gente acaba seguindo de acordo com aquilo que realmente nós temos aptidão para fazer, independente de que ela seja uma coisa muito diferente da nossa família, ou ainda que ela seja uma coisa muito diferente do que a sociedade espera da gente, ou ainda que ela seja uma coisa muito diferente do que aquilo que nós mesmos esperamos ao longo da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente cresce ouvindo que você tem que fazer faculdade, porque você tem que escolher uma profissão. Mas na adolescência a gente não tem maturidade nenhuma para entender o que isso significa e representa de verdade. Então a gente acaba sendo levado, inclusive, a ter algumas escolhas que não são exatamente as melhores para nós, do ponto de vista emocional, inclusive. Quantas vezes você não encontra pessoas frustradas com as suas profissões
porque não era exatamente aquilo que elas estavam pensando, mas elas têm medo de sair daquilo, né? Têm medo de mudar de vida e de ir para outros lugares por várias razões. E elas continuam sendo movidas por um sonho que não necessariamente era delas. Às vezes era um sonho da sociedade. Você tem que fazer faculdade para poder vencer na vida. Você tem que ter uma profissão para poder ser feliz e ter coisas na sua vida. E esse é um mantra muito comum que a gente vê na nossa sociedade, né? De você tem que fazer tal coisa para chegar a tal lugar. Mas será que tem mesmo? Será que precisa ser dessa forma? Será que não é possível que a gente consiga aliar aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos aptidão, com aquilo que está disponível para nós dentro da sociedade? E aí é o pulo do gato. É aí que mora a tal da consciência, é aí que mora a tal da escolha. É quando a gente consegue olhar para as estruturas disponíveis dentro da nossa sociedade e ver em qual delas a gente se encaixa. E se a gente não se encaixar em nenhuma, a gente vai fazer uma nova. E a gente vai desbravar um novo caminho. Mas para que a gente consiga fazer isso, é necessário que a gente se conheça. Em primeiro lugar, que a gente reconheça as nossas qualidades, as nossas aptidões, que a gente possa olhar para a gente de uma maneira muito amorosa, reconhecendo aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente faz de melhor e aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas. E esse é um caminho que, infelizmente, de uma maneira bem generalista, as pessoas não são muito incentivadas a seguir. As pessoas são incentivadas simplesmente a ir por aquilo que o mercado de trabalho está ditando de regra no momento. É a profissão do futuro, é o que o mercado de trabalho está querendo, é onde tem os empregos, mas não tem o dom, não tem a vontade, não tem o puro intento. E aí o que vem? Vem a sensação de fracasso, vem a sensação de perda de tempo, vem a sensação de que eu não consigo fazer nada direito na minha vida. E isso acaba sendo extremamente negativo para a nossa caminhada e acaba trazendo um monte de pesos desnecessários para a nossa vida que a gente vai ter que soltar em algum momento. E aí que entra de novo aquilo que eu estava falando no início desse vídeo, para que a gente consiga realmente se desprender de tudo aquilo que está prendendo a gente aqui nessa roda infinita de ciclos repetitivos, de coisas ruins. É necessário que a gente olhe para todas as estruturas da nossa vida. E essas estruturas de carreira, de sonhos, de metas, elas fazem parte dessa caminhada também. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações para que você também receba o aviso sempre que eu colocar vídeos novos. Se você quiser me mandar uma pergunta, alguma sugestão, ou até mesmo agendar um horário comigo, aqui na descrição desse vídeo você encontra todos os meus canais de comunicação. E eu quero te agradecer por permanecer comigo até agora. E eu te vejo na próxima. Até mais!